Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, na aula de hoje, nós vamos resolver a prova do terceiro bimestre de 2021 pelo Google Forms. É a prova para o 9º ano. Então, nós temos aí, questão número 1. Considerando 4x menos y igual a 12, identifique o par ordenado xy, que é a solução da equação. Então, nós temos aqui o par ordenado x e y. Então, como eu tenho só uma equação, vale a pena a gente simplesmente fazer as substituições das respostas. Então, quando x for 1 e y for 12, né? Obedecendo aqui a ordem x, y. Então, nós vamos ter aqui, fazendo o teste para o item A. Então, nós vamos ter 4 vezes o x, que é igual a 1, menos o y, que é igual a 2. Essa resposta tem que ser 12, né, para que seja a solução da equação. Então, o primeiro membro precisa ser igual ao segundo membro. Então, resolvendo essa expressão, nós temos aqui 4 menos 2, que é igual a 2. Então, não pode ser a letra A. O item B. Então, eu tenho 4, tirando aqui da equação, 4 vezes o x, que é 3, vai ficar 4 vezes 3 menos o y, que é igual a 5. Então, aqui nós temos 12 menos 5, que dá 7. Então, também não é a solução. Lembrando que a resposta tem que ser 12. Então, nós temos aqui, testando a letra C, nós temos 4 vezes o x, que é igual a 5, menos o y, que é 8. E aí, então, ficamos com 20 menos 8, que é igual a 12. Portanto, temos que essa igualdade se torna verdadeira quando o par for 5 e 8. Então, próximo, nós temos um probleminha sobre semelhança de triângulos. Então, aqui é a adaptação do Enem de 2009. Fala assim: a rampa de um hospital tem, na sua parte mais elevada, uma altura de 2,2 metros. Aqui tem a rampa, na parte mais elevada, 2,2 metros. Aí fala, um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se desloca 3 metros, e olha, considerando aqui, 3,2 metros, e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve percorrer, ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é de... Então, essa distância aqui que está sendo pedida, que já está sendo dada como x. Então, nós temos aqui 2 triângulos. Olha, esse triângulo pequenininho, que é semelhante a esse maior. Então, aqui vamos usar a proporção. Por exemplo, podemos colocar assim, que 3,2 está para 0,8. Assim como, então, olha, pegamos a hipotenusa do triângulo menor. Então, temos que pegar a hipotenusa do triângulo maior, que é tudo isso. Né? 3,2 mais x. Está para 2,2. Usando semelhança de triângulos. Então, precisamos resolver essa equação. Então, primeiro, eu vou multiplicar todos os termos por 10, para trabalharmos com números inteiros. Vamos ficar com 32 sobre 8, igual a 32 mais 10x, multiplicando todo esse numerador por 10 também, e denominador também.
essa fração é equivalente a essa, uma vez que eu só multipliquei todos os termos por 10. Aqui, eu já posso até fazer uma simplificação aqui, olha, 32 dividido por 8. 32 dividido por 8 vai ser igual a 4 sobre 1. E aqui, eu posso dividir tudo por 2, por exemplo, para facilitar o cálculo. Vai dar 5x sobre 11. Aí, fazendo a multiplicação cruzada, continuando aqui desse lado, nós vamos ter esse 1 vezes esse denominador que é 16 mais 5x. Então, 1 vezes 16 mais 5x vai ser igual a 11 vezes 4, que é igual a 44. Então, nós vamos ter aqui 5x vai ser igual a 44 menos 16. Temos aqui que 5x vai ser igual a 6 para 14, 8, e 3 tira 1. Então, nós temos que x vai ser igual a 28 dividido por 5. Não vamos ter resposta exata, porque o 28 não é múltiplo de 5. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos ter 28 dividido por 5, dá 5 vezes 5, 25, para 28, 3. Resto, colocamos 0. Então, 5 vezes 6 igual a 30. A resposta é a letra D, 5,6 metros. Colocando aqui, temos 5,6, o valor do x, que é quanto falta para atingir o ponto mais alto da rampa. Nesse próximo exercício, questão 3, é uma questão adaptada da Unesp. Fala assim: a sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, mede 15 metros. Está mostrando aqui o prédio e a sombra dele, 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste. Então, olha, o poste, né? A sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros. A altura do prédio em metros é. Então, aqui também nós temos outro probleminha com semelhança de triângulos. Então, nós temos um triângulo constituído pela altura do prédio e a sombra dele, né? E outro triângulo pela altura do poste e a sombra dele. Então, nós podemos fazer assim. O que está sendo pedido? A altura do prédio. Eu vou chamar essa altura do prédio de x, ou h, né? Vamos colocar aqui, a altura do prédio é igual a h. Nós temos que a altura do prédio vai estar para a altura do poste, que é 5. Assim como a sombra do prédio, que é 15, está para a sombra do poste, que é 3. Então, aqui já posso até simplificar, né? Tudo por 3, vai dar 1, e aqui vai dar 5. Então, fazendo a multiplicação cruzada, né? A proporção, h está para 5, assim como 5 está para 1. Nós temos h vezes 1, que é h, e 5 vezes 5 é igual a 25. Então, já está saindo em metros, considerando que todas as unidades de comprimento nesse problema está em metro. Então, vamos ver o exercício 4. Exercício 4. Numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto voador não identificado, em forma de disco. Estacionou a 50 metros do solo. Então, aqui, olha, está mostrando o disco, estacionou, olha, a 50 metros do solo.
no solo, 50 metros, aproximadamente. Um helicóptero do Exército, situado a aproximadamente 30 metros acima do objeto, o objeto está aqui, o helicóptero está a 30 metros acima do objeto. Então o helicóptero iluminou com um holofote, conforme mostra essa figura. Iluminou conforme mostra essa figura. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco mede em metros aproximadamente. Então, o que aconteceu? Quando foi iluminado com um holofote esse objeto voador não identificado, formou-se um cone. E aí nós podemos entender que tem aqui dois cones. Esse menor, onde a base é o diâmetro do objeto, e tem o maior, onde a base é dada pela sombra do objeto. A partir dessa iluminação. Então parece um cone porque aqui está redondo, né? Mas podemos usar a semelhança de triângulos. E temos aqui, olha, bem direitinho o diâmetro formando a base desse triângulo, assim como a sombra forma a base do outro triângulo. Então está sendo pedido para a gente descobrir o raio desse disco aqui. Então, quando eu descobrir essa medida, eu estou descobrindo o diâmetro. Aí eu vou precisar dividir por 2, porque o raio é metade do diâmetro. Então, fazendo a semelhança de triângulos, usando a proporção, nós podemos colocar, por exemplo, começando aqui pelo diâmetro, vou chamar de D, tudo isso aqui, tá? E aqui até aqui, diâmetro. Então, o diâmetro, esse diâmetro está para a sombra, triângulo maior, que é 16. Assim como a altura deste diâmetro até o helicóptero, 30, e o maior, nós estamos comparando esse triângulo pequeno com esse maior. Então, o pequeno é 30, a altura dele até o helicóptero, e a altura da sombra até o helicóptero vai dar 30 mais 50, que é 80. Aqui nós podemos já cancelar esses zeros, dividindo tudo por 10, fazendo aqui, olha, também, já que é uma equação, posso dividir esse aqui por 8, e esse aqui também posso dividir por 8. Caso não quisesse dividir, poderia só multiplicar de forma cruzada. Aí nós temos, então, D vezes 1, que é o diâmetro, que é D, igual a 2 vezes 3, que é 6. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Portanto, o raio é igual a metade do diâmetro, que é igual a 3, dado em metros. A resposta é a letra A. Exercício 5. Também nós temos aqui um exercício sobre semelhança de triângulos e diz: os triângulos meu e rei, ou seja, MEU, que é esse menorzinho aqui, MEU, e REI, que é esse maior, constituído com as duas cores aqui, verde escuro e verde clara, eles são semelhantes. Então, essa medida aqui, ó, o M é paralela a RI. Aí a pergunta, né? O lado ME mede, aqui, ó, ME mede 12 centímetros. Então, aqui nós temos 12 centímetros. Qual é a medida em centímetros do lado RE? Então, está sendo pedido todo esse segmento aqui, de R até E. Quanto mede? Vou chamar de X, um valor desconhecido. Então, aqui, fazendo a comparação,
eu posso colocar, por exemplo, que 45, começando do grande aqui, olha, 45 está para 15. Assim como eu comecei do maior, né? Eu vou mudar aqui, esse valor não foi dado, então eu vou chamar esse valor aqui de x, não esse daqui. Tá? Está sendo pedido tudo, RE, mas eu vou chamar esse aqui de x. Aí, então, quando eu descobrir o valor de x, eu somo com 12, aí eu tenho o valor de RE. Nós temos aqui, fazendo a comparação, que eu comecei do triângulo maior, né? Base 45, RI. Então, eu vou também continuar aqui, medida do maior, maior e maior. Qual é a medida de GRE? É o valor de x mais 12. Assim como nós temos aqui a medida do menor aqui, que é 12. Então, fazendo esse cálculo, eu já posso dividir esse tudo por 15, que vai dar 3 e aqui vai dar 1. Então, fica mais fácil quando a gente simplifica. Eu tenho aqui 1 multiplicando x mais 12, que é igual a x mais 12. É igual a 12 vezes 3, que é 36. Então, quanto vale o x? Vale 36 menos 12, que é igual a 24. Né? Aí a pergunta é, quanto vale RE? Então, RE, segmento que vai de R até E, é igual a x, que é 24, mais 12. Ou seja, RE é igual a 36. O próximo exercício. Esse é um exercício Saresp e diz assim: para as comemorações de aniversário de uma cidade, foi construído um grande painel de forma triangular na fachada de um edifício, sendo AB, nós temos aqui AB, paralelo a CD. Dadas as medidas na figura abaixo, o segmento AB mede. Então, ó, foram dadas as medidas do segmento AV, do segmento AC e CD. Então, pede o segmento AB. Então, esse aqui eu vou chamar de X, é só um segmento. Segmento AB igual a X. Então, fazendo aí a comparação, nós temos esse triângulo VAB e nós vamos comparar com as medidas de VCD. Começando aqui do maior para o menor, para o cálculo ficar mais simples, nós vamos ter 18 está para X, assim como comecei do maior, olha, então toda essa medida de C até V vale 15, assim como 15 está para o menor aqui, que é 10. Fazendo a simplificação tudo por 15, por 5, vai dar 3 aqui, e aqui vai ficar igual a 2. Multiplicando cruzado, ou então já simplificando 18 e 3. Podemos fazer isso porque é uma equação. Mexe aqui em cima no numerador, também no segundo membro no numerador. Então, dividindo tudo por 3, nós vamos ter 1 e aqui 6. Fazendo a multiplicação cruzada, x vezes 1 é x e 6 vezes 2 é 12. Então, nós temos que o segmento AB é igual a 12 metros. Número 7. Faça a correspondência de cada uma das expressões algébricas de acordo com sua classificação.
Então, aqui nós temos só um termo. Se é só um termo, ele é um monômio. O mono representa um. A palavra mono, uma unidade, né? A unidade. Binômio, duas unidades, dois termos. Então, nós temos aqui, ó, dois termos. Não, aqui não tem dois, aqui tem três. Os termos são separados por sinais de mais e menos. Então, aí nós temos três termos. É um trinômio. Então, aqui nós temos um trinômio. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4 termos, que é um polinômio. Vários termos. Poli significa vários. E, por último, 7W mais 4R são dois termos, que é um binômio. 2. Então, o número 8, uma questão do Saresp. Nós temos, Priscila está subindo uma rampa a partir do ponto A. E ponto A, aí em direção ao ponto C. Ela quer chegar aqui, no ponto C. Após andar 5 metros, então andou 5 metros, ela para no ponto B, que está situado a 3 metros do chão, conforme a figura. Para que Priscila chegue ao ponto C, situado a 12 metros do chão, ela ainda precisa andar. Está sendo pedido essa medida aqui, olha. Vou chamar de D. Quanto é que ela precisa andar? Semelhante a um anterior que nós já fizemos, né? Então, triângulos semelhantes. A, B, posso até chamar esse ponto aqui de D. E olha, o triângulo ABD e o triângulo ACE, por exemplo. São os dois triângulos que são semelhantes. Então, nós vamos usar proporção, por exemplo, começando aqui do maior, né, nós temos que 5 mais D, essa medida que vai de A até C, está para 5, assim como, agora considerando então o menor, 5 metros, que é o AB, de A até B, está para o lado menor, que é 5. 5 não, 3. Acho que eu coloquei errado aqui. Deixa eu consertar. Continuando, acertei aqui, então eu comecei do maior, lado maior. Então aqui também eu preciso começar do lado maior. A próxima razão, 12 está para 3. Comparei essa medida com essa e essa com essa. Então, aqui nós já podemos colocar 4, dividindo tudo por 3. Então, vamos ficar com, aqui é 1, né? Então, 5 mais D vezes 1 é igual a 5 mais D, igual a 5 vezes 4, que é 20. Então, quanto vale o D? Vale 20 menos 5, que é igual a 15 metros. Então, a pergunta é, para que Priscila chegue ao ponto C, aí ela precisa andar quanto ainda, né? Ainda, ou seja, nós vamos computar a partir do ponto B. Por isso que a resposta é só o valor de D, que é igual a 5 metros. No exercício 9, observe a expressão numérica apresentada no quadro abaixo. Qual é o resultado dessa expressão numérica? Então, aqui nós precisamos verificar que o 8, na verdade, é o radicando de uma raiz quadrada. Então, vamos ver como é que fica. Vamos resolver aqui dentro primeiro, para ver o que é que compensa a gente fazer. Então, eu vou ter 8 elevado a meio, e multiplica 8, né? Desculpa, 8 ao quadrado. Vamos fazer aqui 164 menos 100 é 64. Eu já falei 8 ao quadrado, olha, porque nós vamos ter aqui a mesma base. Se eu colocar 64,
na forma 8 vezes 8. Então, aqui, vale a pena acompanhar essa base 8. Então, o que é o 64? É 8 elevado a 2. Agora, a gente verifica na resposta que não tem nenhum aqui, olha, escrito diretamente na forma de raiz. Então, compensa a gente simplificar essa expressão utilizando a propriedade de bases iguais na potenciação. Quando as bases são iguais, nós copiamos a base e somamos os expoentes. Então, somando os expoentes, meio mais 2. Tirando o MMC, que vai dar 2, então, 2 dividido por 2 é 1, vezes 1 é 1, mais 2 dividido por 1 é 2, vezes 2, 4. Ou seja, dá 5 meios. Então, a resposta pode ser colocada dessa forma. 8 elevado a 5 meios. Resposta à letra B. Exercício 10. Uma fábrica de roupas confecciona camisas de uniforme. Essas camisas são confeccionadas em tecidos de algodão ou poliéster. E nós temos tecidos, são 2 tecidos, tipo de tecido, né? Tem 2, 4 diferentes tamanhos. Então, são 4 tamanhos: pequeno, médio, grande ou extra grande. Quanto às cores, a fábrica disponibiliza 5 opções. Eu já estou colocando dessa forma porque é um problema sobre o princípio fundamental de contagem, né? Nós temos a quantidade de cada característica, então é só multiplicação. Então, nós temos aí os tamanhos pequeno, médio, grande ou extra grande. Aí são, quanto às cores, são 5, azul, branco, preto, amarelo e vermelho. Combinando os tecidos, tamanhos e cores disponíveis, quantos modelos de camisas diferentes esta fábrica pode confeccionar? Então, é só fazer a multiplicação. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Então, são 40 modelos diferentes de camisa. Então, agora tem o exercício 11. Tem aí, ao longo de 5 dias, Paulo registrou o tempo que gastou para seguir de sua casa até o seu local de trabalho, obtendo os seguintes valores: 30, 50, 70, 40 e 30, todos expressos em minutos. Qual foi o tempo médio em minutos gasto por Paulo para seguir de sua casa até o seu local de trabalho nesses 5 dias? Então, aqui é uma média aritmética, né? Porque que está pedindo o tempo médio. Já foi dado que esses tempos todos estão em minutos. Então, a média vai ser igual a 30 mais 50, já vou fazendo o cálculo aqui, olha. 30 mais 50, que é igual a 80, mais 70, mais 30 é 100, mais 40, 140. Tudo isso vai ser dividido por 5. Nós temos aqui 140 com 60 dá 200, mais 20, 220, dividido por 5. Fazendo esse cálculo, 22 dividido por 5 vai dar 4. Sobram 2, abaixo 0, né? Então 20 por 5, 4 novamente. Portanto, a resposta é a letra B. 44 minutos é a média do tempo que Paulo leva de sua casa até seu local de trabalho. Então, terminamos. Obrigado pela atenção. Continue estudando. Fiquem bem.